Eu queria ler com os irmãos o texto de Provérbios 31, versos de 1 a 9. Provérbios 31, versos de 1 a 9. Acompanhe na sua Bíblia, mesmo assentado como você está, mas com toda reverência. Provérbios capítulo 31, versos de 1 a 9. Eu vou ler na versão da NVI, que diz assim: Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Amém? Quando a gente menciona que vai ler Provérbios 31, logo nós pensamos do verso 10 em diante, por causa da mulher virtuosa. Mas nós não sabemos se os versículos de 10 em diante são uma continuidade desses versículos anteriores. A gente sabe que quando a Bíblia foi montada, tem muita colagem, né? A gente não sabe exatamente se lá no início, quando se escreveu isso, era uma sequência. Mas se for, se os versos 10 são de fato uma sequência, da maneira como nós temos aqui, esse acróstico da mulher virtuosa não é, um homem apaixonado olhando para uma mulher, dizendo: mulher virtuosa, quem achará? Mas são palavras de um filho olhando para sua mãe e admirando a sua mãe. Porque esses versos que nós lemos falam de um homem, um rei chamado Lemuel, que está fazendo recordação dos ensinos da sua mãe. Nós pouco sabemos sobre ele, apenas que esse nome no hebraico significa aquele que pertence a Deus, mas poderia ser o próprio rei Salomão. Nós não sabemos, não temos nenhuma informação fora daqui a respeito desse rei chamado Lemuel. O fato é que no texto ele é apresentado como um rei, e numa cultura tão antiga, que predominantemente era uma cultura patriarcal e com viés machista, né? Evidentemente, que a gente sabe disso. Um homem, um rei, registra a influência de uma mulher na sua vida. E por isso que eu estou pegando esse texto aqui, para pensar nisso. Esse papel importante de uma mulher que influencia a vida de um rei, de uma mãe que praticamente determina o futuro do seu filho que vira rei, pelas coisas que ela o ensinou, que falou para ele. As orientações dessa mulher marcaram a vida do rei Lemuel. E conforme expressa o texto, isso foi tão importante na sua história, que ele resolve então registrar essas palavras. Como nós já dissemos aqui, estamos hoje celebrando esse aniversário do Ministério das Mulheres. E nesta ocasião então, eu quero pegar essa reflexão em Provérbios 31 e destacar a importância das mulheres no ministério da igreja, na vida dos seus filhos, na família, na sociedade. Mas ao mesmo tempo, eu quero também fechar esse nosso tema do mês, uma igreja de pessoas salvas. E pensar, olhando para esse texto, que essas recordações que Lemuel faz, registrando aqui, acabam nos dando características de pessoas salvas, não é? E como eu tenho sempre enfatizado aqui neste mês, nós estamos preocupados em como que os membros de nossa igreja vivem. Que nós queremos ter uma igreja de pessoas salvas, não uma igreja de
pessoas, só com pessoas, mas que sejam mais do que pessoas comuns. São pessoas salvas, e pessoas salvas que conseguem influenciar outras pessoas. O verso 1 diz: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Quais foram essas orientações básicas, esses ensinos que marcaram a vida do rei Lemuel? E com isso então eu quero responder a seguinte questão: o que se espera de pessoas genuinamente salvas? Porque naquilo que foi ensinado ao rei Lemuel, nós podemos entender algumas marcas, características de pessoas genuinamente salvas. A primeira delas, pessoas genuinamente salvas são pessoas cuidadosas com a sua vida pessoal. Versículos 2 e 3 diz assim: que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? E a orientação é: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. É certo que essa orientação não fora dita apenas uma vez pela mãe de Lemuel. Ela teve que repetir isso várias vezes, até cravar na sua memória, até que ele aprendesse isso. Cuidado com a sua vida pessoal. No caso daquela cultura onde os reis de fato se entregavam a várias mulheres e queriam ter várias mulheres, a mãe de Lemuel o orientou dizendo: não dê a sua força às mulheres, não entregue a elas isso, não gaste muita energia com isso. Isso tem a ver com o caráter, com a formação pessoal. A mãe de Lemuel estava dizendo para ele: olha, cuida do teu caráter, cuida da tua vida pessoal, cuidado aonde você anda, como é que você vive a tua vida, cuidado com os teus caminhos. Importante pensar que é uma mulher que ensina isso, é uma mulher que faz um homem deixar de ser um homem mulherengo, é uma mulher que ensina esse homem, dizendo: olha, não faça isso. Embora os reis da terra fazem isso, mas você não faça isso. Cuida da tua vida pessoal. E quando eu penso nesse tema, uma igreja de pessoas salvas, o que nós queremos é uma igreja de pessoas que cuidem da sua vida pessoal. Gente de caráter. Nós queremos que, quando alguém se refere à Primeira Igreja Batista de Americana, se refira não a algum escândalo, não a alguma pessoa que está manchando o nome da igreja, mas refira a igreja pensando assim: olha, eu conheço gente dali, e gente dali são pessoas de caráter, são pessoas que cuidam da sua vida pessoal. Dá para ver na vida da pessoa que a pessoa é transformada de fato. E essa é a nossa oração, que o ministério de mulheres seja um ministério marcado por vidas de caráter, que as mulheres ajudem na educação dos filhos, que não transfiram isso para a igreja, que ensine os filhos como a mãe de Lemuel fez, que falem muitas vezes aos filhos, dizendo: não entregue a sua vida a qualquer um, qualquer pessoa. Que as mães ensinem caráter para os seus filhos, que as mulheres influenciem toda a igreja a que sejamos pessoas de caráter. Mas queremos que nós, como membros dessa igreja, tenhamos isso em mente. Uma igreja de pessoas salvas é uma igreja de pessoas que estão de fato querendo viver uma vida diferenciada, que cuidam da sua vida pessoal, pessoas que estão prezando por isso, que são cuidadosas com isso, que se atêm a detalhes, e que não estão vivendo de qualquer maneira,
como qualquer pessoa aí fora. Em segundo lugar, outra marca ou característica de pessoas que são genuinamente salvas, são pessoas excelentes na sua vida profissional. Olha os versículos 4 e 5, diz assim: essa mulher, essa mãe dizendo para o filho: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Você deve saber que na época o rei era responsável por julgar algumas coisas, fazia o papel de juiz. Lembra lá do Salomão, quando duas mães vêm disputando um filho, quem julga é o rei é juiz. E a mãe do Lemuel está dizendo: olha, você precisa ser excelente na vida profissional, você precisa julgar bem, você precisa ser um bom rei. Você precisa então discernir quais são as coisas que atrapalham o seu reinado, o seu exercício da justiça. E no caso aqui, ela está falando do vinho, da bebida forte, para que você não esteja constantemente embriagado e não consiga julgar uma causa. Os conselhos que marcaram a vida de Lemuel tinham a ver com a sua vida profissional. Aquela mãe tinha essa preocupação. Entenda que mães, mulheres, podem influenciar os seus filhos, suas filhas, a uma vida profissional saudável. É ruim quando os pais protegem demais os filhos, né? Quando orientam os filhos, às vezes a deixar o trabalho que estão, ao invés de ajudar os filhos a enfrentar o trabalho, a enfrentar as situações que acontecem lá. Quando nós pensamos no âmbito da igreja, nós queremos ser uma igreja que seja conhecida por pessoas que são excelentes profissionais. Que os profissionais de nossa igreja deem bom testemunho lá fora. Que não sejam empregados que ficam arrumando atestados, não é? Para ficar faltando no trabalho, para ficar justificando os seus problemas. Me lembro de anos atrás, quando esses retiros de família, retiros de igreja, alguém queria ir na sexta-feira, né, já para o retiro mais cedo, e vem e me diz assim: pastor, tive que pegar um atestado, passei no médico de manhã, pegar um atestado, passei liberado, ganhar o dia para ir para o retiro mais cedo, né? Como é que pode, né? Você peca de manhã e vai à noite no retiro, né? Você faz uma coisa errada em função de uma coisa que você julga que aquilo vai me abençoar, mas não pode ser assim, né? Nosso desejo é que os nossos funcionários, né, membros da igreja que são funcionários, sejam modelos de funcionários, sejam bons funcionários. Que os empresários da igreja, aqueles que empregam pessoas, sejam modelos também de empregadores, que não sejam exploradores, não é? Que não fiquem devendo nada para os seus funcionários, que é ruim isso. Quando nós temos membros da igreja que são empresários que não fazem a coisa correta, não andam corretamente, não pagam seus impostos, não têm funcionários legitimamente contratados, não é? Uma forma de exploração das pessoas. Nós queremos que os nossos membros sejam excelentes na sua vida profissional. Que as pessoas lá fora conheçam os membros dessa igreja e dizem: olha, essas pessoas são salvas de verdade. Que é gente competente, é gente séria, é gente que leva a vida profissional a sério. Funcionários que abençoam empresas, empresários que abençoam famílias, que dependem de Deus em tudo e são modelos para os que estão lá fora. Que Deus possa te ajudar nisso, a pensar nisso, a ser alguém assim, demonstrar que você é genuinamente uma pessoa salva. E uma terceira e última característica de pessoas genuinamente salvas: elas são preocupadas em estender a mão aos outros, preocupadas em abençoar o próximo, em auxiliar o próximo, em ajudar o próximo.
Versículos 8 e 9, a mãe de Lemuel o orientou de tal maneira que isso ficou gravado na mente dele. Ele recorda dizendo assim: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Lemuel se recorda que a sua mãe se preocupava em ensiná-lo a respeito da sua prática de vida e como que esta vida poderia ajudar os menos favorecidos, quem não tinha boca para nada, quem não conseguia resolver os seus problemas. A função do rei era abençoar, era resolver, era desenrolar situações. E ele está recordando disso. Minha mãe me ensinou isso, a estender a mão às pessoas, a auxiliar as pessoas, a cuidar de pessoas. As mulheres podem exercer essa influência na sociedade, ensinando seus filhos a amarem o próximo, a serem altruístas, não serem egoístas. Isso começa de pequeno, né? Quando você ensina a criança a dividir brinquedos, a poder doar alguma coisa para alguém, a olhar para alguém que tem necessidade, fazer alguma coisa em prol de alguma pessoa, se preocupar com os outros. Nós, como igreja, queremos ser uma comunidade que abre a boca a favor do mudo, como diz a palavra aqui, que batalha pelo direito de todos que se acham desamparados, que abre a boca, que julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Queremos ser uma igreja assim. Queremos que os membros da igreja sejam pessoas genuinamente salvas, que estão lá fora preocupadas com outras pessoas. Olhos que nós não podemos ver como pastores, mas que está vendo lá o vizinho, vendo alguém por onde você passa, alguém que precisa de ajuda, e traga isso para nós. Vamos ver como é que a gente faz para ajudar. Mas pessoas genuinamente salvas não são pessoas egoístas, são pessoas altruístas, preocupadas com outras vidas. Que Deus possa abençoar cada mulher nessa noite aqui. Que Deus possa nos abençoar como igreja. Nós queremos, como igreja, ser uma comunidade de transformação de pessoas comuns em gente de caráter, gente que são bons profissionais, pessoas que estendem a mão uns aos outros. A nossa oração é que deste lugar nós possamos formar pessoas assim. Que lá na frente, a semelhança de Lemuel, você se recorde das coisas que nós falamos aqui, né? Assim como Lemuel recordava do que a mãe dizia, a nossa oração é que você se recorde das coisas que nós ensinamos, das coisas que nós dizemos, para que você, sendo uma pessoa comum, se transforme numa pessoa de caráter, um bom profissional, alguém que ama o próximo, que estende a mão em favor dos outros. Não sei se você tem aquela Bíblia linguagem de hoje, mas sabe que o texto na Bíblia da linguagem de hoje diz assim: você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles. Seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Que Deus possa nos abençoar, que essas palavras possam entrar no nosso coração. Que você
possa sair deste lugar desafiado pela palavra do Senhor, dizendo a Deus: Deus, eu quero que o meu caráter seja lapidado. Eu quero ser alguém que as pessoas olhem para mim e reconheçam em mim alguém que cuida da sua vida pessoal. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me reconheçam como um bom profissional, alguém excelente no trabalho, ético, correto, honesto. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como alguém amoroso, alguém que estende a mão ao próximo, alguém que sabe cuidar de pessoas. Mas talvez você esteja aqui nesta noite e você enxerga alguma deficiência em uma dessas áreas, ou na vida pessoal, ou na vida profissional, ou talvez na sua vida social, de olhar para fora, de olhar para os outros. Queremos ser uma igreja de pessoas salvas, mas salvas não só que arrogam para si uma salvação eterna, mas salvas que podem salvar outras pessoas, que podem mostrar para as pessoas lá fora, de várias maneiras, que são de fato, genuinamente pessoas diferentes. Vamos orar? Pai, eu quero consagrar essas vidas nas Tuas mãos, te agradecer, ó Deus, pela Tua voz, pela Tua palavra, tão clara ao nosso coração. As recordações registradas ali em Provérbios 31, aquele rei que lembrava da influência de uma mulher na sua vida. Ó Deus, pedimos, ó Deus, que as mulheres que aqui estão sejam uma influência na vida dos seus filhos. Que os filhos, ó Deus, dessas mulheres sejam homens e mulheres de caráter, bons profissionais, pessoas que abençoam a sociedade. Queremos, ó Deus, também pedir que o Senhor nos abençoe, para que nós, como membros dessa igreja, sejamos pessoas que demonstram a salvação que tem, através de uma vida limpa, correta, pessoas que estão, de fato, ó Deus, dando atenção à vida pessoal, pessoas que estão preocupadas também com a sua vida profissional, que são excelentes, que dão exemplo para as pessoas onde trabalham, pessoas, ó Deus, que estão preocupadas em ser pessoas que estendem a mão ao próximo, que ajudam os necessitados, que abrem a boca a favor do mudo. Ó Deus, que boa palavra recebemos nessa noite, e que bom será se nós nos rendermos a ela, e se nós transformarmos aquilo que nós ouvimos em práticas durante essa semana. Ó Deus, abençoa cada um de nós, para que sejamos uma igreja viva, uma igreja, ó Deus, que abençoa outras pessoas, para a glória e para a honra do Teu nome. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor. Deus abençoe.